Muito bem, pessoal. Vamos aqui então para o nosso terceiro episódio. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você for assistir. A gente segue aqui com a nossa discussão sobre o espírito de jogo nesse terceiro encontro para discutir o quanto que essa regra pode influenciar na nossa vida de maneira educativa e de maneira formativa. Então, lembrando aqui que a gente terminou falando sobre questões educacionais, alguns fatores que influenciam a nossa formação enquanto cidadão, e, por outro lado, o exemplo da Colômbia, que usa o Ultimate Frisbee, eles vêm usando o Ultimate Frisbee, uma perspectiva de resolução de conflitos. Então, até que ponto a gente pode considerar o espírito de jogo e o Ultimate Frisbee como uma coisa para a minha vida? Isso molda o meu caráter e é isso que a gente vai falar agora. Então, certo. Eu tenho vários exemplos com adultos lá na UNB que vem de uma cultura esportiva que acaba premiando de maneira não tão oculta, mas acaba celebrando o enganar o outro, né, a tal da malandragem. E quando chega no Ultimate Frisbee, essa pessoa, se ela não se moldar naquilo ali, ela não fica. Então a gente tem os exemplos que não ficam e os exemplos que ficam, mas de alguma forma ainda trazem alguns resquícios ali. A gente tem, eu pelo menos no meu caso, tenho a ampla maioria de que fica, porque gosta da modalidade, porque tem uma questão de sociabilização e de respeito com o outro, que eu estou falando de gente de 20 anos, que eu não vou resolver com 20 aulas. Sim. Então, já traz uma boa bagagem educacional da família, da convivência com os amigos, né? De entendimento de como funciona a sociedade, do respeito com o outro, e que o Ultimate Frisbee pode ser um momento dele se encontrar e se sentir bem. Talvez seja isso. Tem muitos exemplos de alunos que viam a educação física como um momento penoso também, pelas modalidades tradicionais, por não se enxergarem ali, e acaba vendo o Ultimate Frisbee como uma possibilidade. Então, eu acho que a gente vai reforçar nesses próximos 10 minutos aqui o conceito, ou pelo menos aqui uma discussão de que o Ultimate Frisbee e o espírito de jogo não são soluções, a gente não compactua muito com essa ideia do Ultimate Frisbee, do espírito de jogo como uma solução para todos os problemas, e que eu levo isso para a minha vida de uma maneira única e exclusiva da formação do meu caráter. Sim. Né? E aí agora eu queria te ouvir. Sim. Eu acho que tem alguns aspectos importantes, né? O espírito de jogo, ele pode ajudar na formação de qualquer indivíduo. Ele pode, não quer dizer que ele vai resolver todos esses problemas, até por questões culturais, como você já citou, de outros esportes que, de certa forma, premiam quem ludibria, quem engana o árbitro. Eu treinei basquete uma época e eu cheguei a ser ensinado a como puxar a camiseta ou a como dar uma cotovelada quando o juiz não observa. Então, eu acredito que a forma como o Ultimate pode ajudar nessa formação é de colocar um contraponto, de ser um exemplo de contraponto dessas culturas dos outros esportes que tem o juiz e que se utilizam desse fator para enganar ou para gerar vantagem sobre si. Então, e assim, não são todos os esportes que têm árbitro que permitem ou que tem isso como característica, como um aspecto cultural da modalidade. O rugby tem juiz, o juiz apita e tem aqueles monstrão de 2 metros, ou aquelas jogadoras fortes, extremamente fortes, de personalidade muito forte. Sim, senhor, sim, senhora, tudo bem, você falou, é isso. Então não é a questão de ter ou não o árbitro, mas sim, na minha opinião, como exemplo de modalidade que pode funcionar dentro dessa perspectiva. Então, ele pode ser uma ferramenta
Ele, se bem trabalhado com bons professores, boas professoras, bem trabalhado na escola, na universidade, nos diversos âmbitos, o espírito de jogo pode ser uma boa ferramenta, partindo do princípio de que vai ser discutido, que vai ser apresentado os dois lados de uma moeda, e aí sim a pessoa consegue discutir, refletir, pensar sobre, e a partir disso ajudar nessa formação, mas não é a solução do mundo. Não é todo mundo realmente que entra no Ultimate e passa por essa característica que sai renovado, que sai doutrinado no respeito mútuo, na ética e na moral. Tá? Não, o esporte é uma das manifestações da sociedade. Então, não é a manifestação, não é o que resolve realmente. A gente pode sim ter uma ferramenta para ajudar, mas não é isso que vai fazer todos os jogadores de futebol, falei a modalidade, ou todos os jogadores de outra modalidade que tem essa característica de tentar enganar para ganhar vantagem, vai entrar no Ultimate e sair uma pessoa renovada, respeitando todas as regras e sendo uma pessoa melhor na fila do supermercado, por exemplo. Mas é isso assim que funciona. Cara, você falou um negócio agora que hoje eu estava pensando nisso, como que a fila reflete a nossa sociedade, né? Na fila, eu não sei por que isso veio na minha cabeça, né? Eu estava viajando hoje e aí eu acabei chegando porque eu estava numa fila, né? Claro. E aí eu estava lembrando da fila da escola, de como tem o cara que quer furar a fila, seja porque se acha um malandrão ou porque se impõe na força. Tem o cara que guarda lugar para os outros amigos, né? Tem o sujeito que claramente tem o direito de pleitear uma entrada mais rápida na fila, mas não faz porque não se sente confortável, porque não sabe qual vai ser a reação da turma, né? E socialmente a gente tem as pessoas que têm o direito de não enfrentar a fila, né? Gestantes, idosos, tá com criança de colo e tal. E como é que a gente acha que aulas de educação física, eu estou falando de maneira mais ampliada, né? Como é que 40 aulas de educação física no ano vão influenciar de maneira tão determinante esses alunos, sabe? A gente tem exemplos de projetos sociais que colaboram para essa formação, mas a gente precisa olhar a construção familiar desse sujeito, cara. Sabe, a gente não pode pura e simplesmente delegar ao esporte ou responsabilizar a educação física, o professor de educação física, uma modalidade específica, seja o futebol também, sabe, qualquer modalidade esportiva. Essa questão de uma formação de caráter tão determinante, meu, e tão intensa que eu, como professor que dou aula para adultos, né, sejam os universitários, sejam os alunos ali de educação para jovens e adultos, né, meu, é uma responsabilidade que a educação física acho que não deveria assumir tão assim sozinha, sabe? De uma forma tão isolada do cotidiano da escola. Eu já falei isso para os meus alunos em sala. Eu não quero essa responsabilidade. Não me deem essa responsabilidade. Eu não passo essa responsabilidade para vocês, porque eu já fui monitor de uma disciplina, né, há um tempo atrás, e tinha uma aluna de estágio. E uma aluna virou e falou bem assim, mas tem bandido na minha escola. E eu vou lá tirar os caras sim. Falei, olha, você já está tratando agora de um tema que é segurança pública, não é mais educação. Sim. Então, mas ela estava tão com esse discurso de que somos a solução de todos os problemas de qualquer maneira, que ela ia arrumar um problema, né, para ela. Então, eu acho que alguns discursos precisam ser discutidos. E esse eu acho que é fundamental, da gente não colocar na educação sozinha e na educação física de maneira tão isolada uma responsabilidade tão importante que é a formação de caráter, né? Sim, e a gente acaba correndo o risco na verdade a gente fica numa situação bastante delicada, porque se der certo,
ok, fizemos nossa obrigação, se der errado, como assim vocês não fizeram a sua obrigação? Realmente é bastante perigoso. Então, de novo, eu acho que a modalidade tem potencial, o Ultimate tem potencial para ajudar nesses aspectos, mas realmente, desde cedo, ele tem que ser parte de um processo de construção coletiva. Então, é que você acaba já pegando os exemplos de alunos adultos ou jovens adultos. Como eu pego alunos de Fundamental 1, eu tenho o potencial de ficar com os alunos por 3, 4 anos, às vezes 5, dependendo de como for a organização da escola. Eu tenho bastante tempo, eu tenho bastante contato com eles para fazer com que isso seja um processo que, de novo, pode ajudar na construção, mas realmente a gente não tem como se eximir, ou colocar todo o peso disso em nós, professores, e eximir de responsabilidade as famílias. Então, assim, a gente dá exemplos, discute, e aí também, de acordo com a faixa etária, eu não vou discutir coisas tão complexas com um aluno de 6, 7 anos do primeiro ano do ensino fundamental, como você pode discutir com os alunos da universidade que já são adultos ou que pelo menos já têm idade para votar, dirigir e fazer outras coisas. Então, assim, ele pode ser uma boa ferramenta, mas é um processo longo e que não é só responsabilidade nossa como professor de educação física, como professora, independente do grau em que nós estivermos, seja educação infantil, fundamental 1 e 2, ensino médio, universitários e educação para jovens adultos. A gente pode ser exemplo, mas, de novo, ser só o exemplo de um lado da moeda, sem olhar para o outro, a gente pode cair nesse perigo, nessa areia movediça de falar, nós somos a resolução do mundo, mas não saber discutir ou conversar sobre, temos esse lado, mas temos o outro também. Todo mundo tem que saber, aos poucos, de novo, de acordo com a faixa etária, saber discutir para colocar, tudo bem, você está em uma situação de escola pública, municipal, estadual, no Brasil como um todo, que tem mais ou menos bandido, não tem. Se você simplesmente chegar para o seu aluno e falar, espírito de jogo, não temos árbitros, funciona, é muito bom, e não souber colocar isso de uma forma que o aluno não vai fazer como no seu exemplo, de falar, não, vou tirar os caras de lá, e vira realmente segurança pública. Não sabe se naquele dia o aluno estava com alguma faca ou com alguma arma, pelo amor de Deus, e faz alguma coisa, e eu não sei, eu acho que eu não dormiria tranquilo em saber que aconteceu alguma coisa com algum aluno ou aluna minha, porque ele quis se posicionar como o Ultimate Freeze, a melhor modalidade sem árbitros, de respeito e adesão às regras. É um processo longo, processo demorado, que exige muito cuidado, que pode ser uma boa ferramenta, um bom instrumento para ajudar nessa formação. Mas não é, de novo, desculpe a repetição, não é a panaceia, não é a resolução de todos os problemas do mundo. A gente está falando aqui são as infinitas variáveis que envolvem o processo de educação. Né? Por exemplo, é igual dizer que... Por que as pessoas estão respeitando o uso de máscara? Estão respeitando? Depende do lugar, mas alguns respeitam por senso coletivo. Né? Então, e aí vai a nossa próxima discussão aqui, como que a gente leva o espírito de jogo para o dia a dia das aulas, né? Cara, na minha formação familiar, na minha formação social, isso é uma coisa normal. Sabe, a gente estava até conversando antes de gravar, como que a gente vai ensinar respeito às regras para os alunos, né? É respeitando as regras. Sendo exemplo. Entendeu? Ele precisa conhecer o conteúdo daquela regra,
né, o conceito, como que ele deve proceder, né, é o procedimental, é o conceitual, o procedimental, e agora é o atitudinal, como é que ele vai agir diante disso. E a gente não altera comportamento, a gente não forma caráter da noite. É igual eu dizer que forma atleta. Olha só, o cara surgiu como atleta. Ele não surgiu como atleta, sabe? Ele tem uma formação ali de 10 mil horas, pessoal. Então, como é que a gente vai tratar de formação de caráter? Pela leitura de uma regra. Ou por meia dúzia de aulas de uma modalidade que é bacana. Aquilo que você falou, a gente não está aqui para execrar o Ultimate Frisbee ou para demolir sonhos, mas a gente está aqui fazendo uma discussão amparada em alguns conceitos da educação física que, de maneira geral, é discutida na nossa área, trazendo para o Ultimate Frisbee, né? Então, o esporte é a solução para todos os problemas sociais? Para algumas pessoas é, para a gente não. Dá para se formar atletas na educação física da escola? Não. Então, o Ultimate Frisbee, a gente vai assumir esse discurso romantizado, vai problematizá-lo para que seja desenvolvido de maneira efetiva, para que seja desenvolvido de maneira com qualidade, para que a gente entenda do que a gente está falando enquanto formação de caráter, formação dos alunos, preparando para esse aluno para um momento de convívio social, de uso de máscara, né? Respeito da fila. O respeito da fila. Ou você acha que ele é um promotor de Santos, né, que não queria usar máscara, agrediu verbalmente 2 agentes de segurança pública, aquele cara, ele leu a regra. Ele sabe a regra, mas ele não cumpriu com a regra. Então, por quê? Então, a gente tem que pensar muito bem essas variáveis para também não se frustrar, né? Eu vou chegar na escola, vou explicar o espírito de jogo, tudo vai funcionar. Não vai. Vai funcionar melhor para uns, vai funcionar nem melhor, né? Vai funcionar de um jeito para uns, vai funcionar de um jeito para outros. E a gente precisa ter muito cuidado quando a gente pinta a educação física. Eu gosto muito do discurso do Alan, sabe? Que não está aqui hoje. Ele vê todo esse potencial. Ele fala muito mais bonito que a gente. Né? Então, ele vê todo esse potencial da modalidade, transforma esse conteúdo, esse potencial em realidade e alcança os seus resultados. Agora, ele conhece muito bem a realidade dele. Ele sabe como fazer esse conteúdo chegar nos alunos. Ele não tem pressa de alcançar os seus resultados enquanto atitude desses alunos, né? Então, ele, infelizmente, hoje não pode estar aqui para conversar com a gente, mas a gente não pode ter pressa de alcançar resultados de comportamento com esses alunos, sabe? Então, sim, é muito bonito ver alguns discursos de eu respeito o espírito de jogo. Tem um vídeo, né, da Federação Paulista que traz algumas dessas afirmações de que eu levo o espírito de jogo para a minha vida. Mas o espírito de jogo é respeitar. Respeitar a si e respeitar o próximo. E isso quem me ensinou, me desculpem, foram os meus pais. Né? Foi o meu irmão, foram a convivência com os meus primos, com os tios, com os meus amigos, sim, com as mães dos meus amigos, que quando a gente faz esse convívio também, né, antigamente a situação era outra, estou falando de 30 anos atrás, que a gente convivia muito mais com os amigos, assim, no ambiente de família, de casa mesmo. E quando a gente conhece o espírito de jogo, a gente consegue assimilar isso muito melhor, diferente de pessoas que têm uma outra perspectiva e um outro entendimento, como o senhor juiz lá, o promotor, que conhece a norma, mas não cumpre, por algum motivo. Ele se colocou acima da lei, né? Justamente pelo conhecimento além do normal, além da média, sobre a diferença entre lei e decreto, ele se utilizou disso e da posição dele para não vou cumprir. Por quê? Porque eu não quero e eu não preciso, porque é um decreto, não é uma lei. Então, não está aprovado, eu não preciso. Essas diferenças culturais, ainda mais no Brasil, né, que a gente tem tanta diferença cultural, o próprio Alan na Bahia, eu em São Paulo e você em Brasília, nós temos 3 características bastante
distintas, Uhum. e o que eu ensino para os meus alunos numa escola particular em São Paulo é bastante diferente, a realidade é bastante diferente da do Alan e da sua. E quando nossos três times forem jogar uns contra os outros, como que a gente faz? Uhum. O espírito de jogo pode realmente ser uma ferramenta para igualar um pouco essas características, mas os aspectos culturais vão ser sempre presentes, né? Então, a gente deveria ter um pouco dessa consciência também, no geral. Sempre quando a gente visita ou quando a gente vai visitar algum um outro lugar, a gente deveria ter um pouco desse cuidado. Então, se eu for para um país de característica muçulmana, eu tenho que ter um conhecimento mínimo sobre aquilo e não simplesmente impor a minha norma, a minha regra interna, e ter esse respeito porque é Uhum. importante, não porque eu aprendi no esporte. Né? Eu acho que, na verdade, pode até ter os dois caminhos. As pessoas que têm uma formação X, como você falou, vai ter mais facilidade para se adaptar à regra, porque, na verdade, na vida dela, ela já aplica esses conceitos. Né? E uma pessoa, mas também quem não tem, pode, através da modalidade, através do esporte, aprender o que não aprendeu em casa. E ao mesmo tempo, tem gente que tem uma formação muito boa, e quando chega no esporte, quando chega no futebol, nossa, falei modalidade de novo, deixa de usar tudo aquilo que foi aprendido em casa. Então, aprendeu a respeito, aprendeu a ética, a moral, seja lá o que for, mas quando chega no esporte, xinga todo mundo, engana o árbitro. Então, assim, acaba sendo, tem os dois lados. Então, por isso que nós, como professores dentro da escola, dentro da universidade, temos que usar de várias ferramentas, de vários instrumentos, não só do Ultimate, para gerar todos esses debates, gerar todas as discussões, e com isso chegar em um ponto, ou se aproveitar de alguns aspectos para melhorar o nosso respeito, a nossa adesão às regras como um todo. Ela é um caminho para, mas não é o fator determinante. Isso a gente realmente concorda, e não tem como, eu não consigo apresentar outro argumento que seja discordante do que você fala, mesmo nas nossas discussões com a Carla, com as duas Carlas e com a Alan, a gente fala das nossas diferentes realidades, fala das nossas perspectivas, mas como ponto comum, a gente não diverge muito. É Vamos bem por aí. então segurar agora. A gente vê qual vai ser a reação da turma, inclusive do, do Alan e das Carlas, e a gente retoma a discussão para ver qual foi o nível de agrados e desagrados aí que foi causado. Beleza? Certo. Obrigado, Tranquilo? Vitor. A gente Maravilha. espera, então, também a reação da turma, né? Agora, vamos encaminhar, porque a gente sabe o que vai acontecer internamente, né? Então, vamos ver aí como é que a turma reage em respostas para a gente também poder elaborar novas discussões. Beleza? Perfeito. Maravilha. Obrigado, pessoal, e aguardamos aí os comentários de vocês. Até.